O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo, para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu:
Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escuta, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, meu caro diácono, caros irmãos. Terceira semana de preparação para a Semana Santa, terceira e última, onde a gente tem aqui um longo diálogo no Evangelho. A gente teve na semana anterior a Samaritana, depois na semana passada o cego de nascença e hoje as irmãs de Lázaro, Marta e Maria e também os próprios discípulos. E o que eu dizia nas outras semanas vale para essa também. Em todos eles a gente vai vendo Jesus fazendo um caminho com esses personagens até que abracem a fé. Cada um tem sua particularidade, né? A samaritana começa até meio hostil, depois reconhece que ele é um profeta e no final se torna lá uma grande missionária anunciando Jesus lá na sua cidade. Não tem propriamente um milagre. Aí depois na semana passada nós vimos o cego de nascença e aí também vai fazendo um caminho, né? Primeiro o homem chamado Jesus fez lama e eu passei a ver depois que me lavei. E o que você diz dele? Ah, é profeta, né? Depois, confrontado, ele fala, não sei, se é pecador eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Depois, no final, mais uma vez confrontado, ele diz, olha, se ele não viesse de Deus, não podia fazer nada. E no final, encontra Jesus e ele diz, eu creio, Senhor, professa-lhe a fé. Faz o caminho que nós também devemos fazer. Uma particularidade é que o diálogo não é propriamente de Jesus, é dele, daquele que foi curado, ele é que sustenta ali a confrontação ali com os adversários de Jesus, com os fariseus, as hostilidades que ele sofre, mas se une ali a Cristo. Então é um sinal de que tem que ser assim conosco também, nós devemos agir assim também, né? E hoje a gente vê esse diálogo de Marta e Maria, que também tem um milagre lá, primeiro o milagre, primeiro a cura, e depois tem toda aquela controvérsia, a cura do cego. Hoje é o contrário. Hoje a gente tem todo um longo diálogo de Jesus com as irmãs e antes com os discípulos, queria chamar a atenção disso também. E no final é que a gente tem, mais do que uma cura, mas a ressurreição de Lázaro. E outro detalhe interessante é que a samaritana e o cego de nascença não conheciam Jesus. Tudo isso está no Evangelho de João. É bem típico de João, esses longos diálogos ou longas controvérsias que acompanham os sinais de Jesus, os seus milagres, né? Então, esses outros não eram discípulos, não conheciam Jesus, passaram a conhecer. Aqui não. Aqui já eram discípulos que acompanhavam Jesus no início, e Marta e Maria eram muito amigos de Jesus, diz aqui o texto, já o conheciam. Mas aí o sinal é esse, é que mesmo eles precisam fazer ainda um caminho com Jesus. Não estão prontos ainda, apesar de já serem discípulos, também a eles Jesus tem que formar. Tanto que aqui no início os discípulos é que não compreendem algumas coisas, e Jesus vai falando, né? Então, olha, nós vamos lá até a Judéia, a gente vai lá até Jerusalém para encontrar com lá. Mas Senhor, queriam te matar há pouco tempo, você vai voltar para lá? Estão com medo. E aí Jesus vai se apresentar como a ressurreição e a vida. Então não precisa ter medo, se você está acompanhando ali a vida, né? Aquele que tem o poder de devolver a vida, como fez a Lázaro, quem me segue vai viver para sempre, não vai experimentar a morte, né? Então vai dando essa formação, né? Não compreendem bem, ele fala, Lázaro está dormindo, eu vou acordar. Mas se ele está dormindo, ele vai acordar sozinho. Não, mas é um outro sono, né? O sono da morte, do qual eu vou acordá-lo. E é interessante isso, porque os cristãos, os primeiros cristãos, viam a morte como um sono. Inclusive o nome cemitério foi dado pelos cristãos nos primeiros séculos, em substituição a necrotério, ou campo dos mortos. E o cemitério, do grego, vem do verbo dormir. Era como um dormitório, onde eles depositavam os cristãos, estavam ali dormindo
aguardando que Jesus os ressuscitasse. E assim é para nós até hoje, né? Então, aquele que é sepultado está dormindo, aguardando até que Jesus o ressuscite, né? E os nossos irmãos já estão na glória, já o contemplam. Então, Jesus vai fazendo um caminho, primeiro com os discípulos, né, para mostrar o que ele vai fazer, e depois, quando ele chega lá em Betânia, encontra Marta e Maria, a gente vai vendo também esse diálogo com as irmãs. Vemos também duas irmãs que já têm fé, já acolheram Jesus na sua casa. A gente lembra aquele outro episódio de Marta e Maria, quando Jesus vai até lá, e aqui a gente vê elas, inclusive, com as mesmas características, né? Marta primeiro vai até Jesus e se queixa, né? Se o senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quase que um lamento, como se não tivesse mais jeito, se não tivesse solução. Mas ela chega a dizer, mas eu sei que o que o senhor pedir a Deus, ele vai te conceder. E Jesus diz, teu irmão ressuscitará. E a palavra dela, eu sei que ele ressuscitará no último dia, na ressurreição. Essa palavra que mostra que Marta também ouvia Jesus. Ela também era uma discípula atenta. Tem aquele episódio em que ela está cuidando da casa, preparando a hospedagem para Jesus, e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Ele chama a atenção de Marta, porque ela se agita e se preocupa com muita coisa. Pouca coisa é necessária, uma só. Sua irmã Maria escolheu a melhor parte, não vai ser tirada dela, né? Então, Marta fica um pouco exposta ali, chamada a atenção por Jesus, porque se afligia, se perturbava. Mas ela também ouvia Jesus. Ela sabe, olha aqui, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E aí Jesus diz essa palavra que é central aqui, e que a gente repete muito, inclusive, nós padres, ou a gente da Pastoral da Esperança, como vamos fazer um sepultamento, é muito comum a gente ler esse texto. Essa palavra de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai ressuscitar, a ressurreição sou eu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Olha aí. Lembrarmos disso quando pensarmos nos nossos parentes já falecidos, nossos pais, avós que nos precederam, vivem junto de Deus, todos vivem para Ele. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Esses nossos irmãos que foram, não é que eles deixaram de existir, só não estão mais aqui conosco, mas estão junto de Deus. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. A morte para nós vai ser apenas uma passagem, não vai ser um destino final. Jesus, quando chegou a sua hora, e levaram ele à cruz e à morte, Jesus passou desse mundo para o Pai. Ele fez a sua Páscoa e nós também vamos passar. A morte não é a última estação, não é nosso destino final. Ela não tem. Eu lembro do Papa Francisco, quando ele esteve no Brasil em 2013, na jornada, ele falou isso na Sexta-feira Santa. A morte não tem a última palavra na nossa vida. Quem tem a última palavra na nossa vida é Jesus, nosso Senhor, que venceu a morte e escreve mais um capítulo ali no final e nos leva até Ele. Então, essa palavra fala muito forte sobre isso. Você crê nisso? Perguntou ali, confrontou Marta, né? E ela responde, sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que via vir ao mundo. E aí depois o diálogo entra Maria com a mesma questão, fala a mesma coisa, né? Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aquele lamento ali, como se não tivesse como sair dali. A gente vê a humanidade de Jesus muito forte aqui. Jesus chorou, né? Tem essa palavra quando levam até onde é que o pusestes, né? Jesus já comovido, a morte de seu amigo, suas amigas chorando, onde o puseste? Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. É o menor versículo do Novo Testamento, uma curiosidade, só uma curiosidade. São 3 palavras, né? E Jesus chorou. E no grego original também são essas mesmas 3 palavras. João 11:35, o menor versículo do Novo Testamento. E eu lembro do Padre Léo, uma ocasião, falando, é o menor e talvez seja o mais belo versículo, né, do Novo Testamento. É um deles, pelo menos, que mostra a humanidade de Jesus, né? E os judeus, vendo, disseram, vede como ele o amava. Então, uma reflexão que eu faço, eu costumo fazer também quando eu vou fazer sepultamentos e tudo, né? E a gente está chorando ali a morte das pessoas que a gente ama, a pessoa está enlutada, e é normal a gente falar assim, ó, não chora, não chora. É normal a gente falar isso para quem a gente ama, né? Não chora não, tal. Jesus fala isso também para a viúva, né, de Naim, quando vai ressuscitar o seu filho, fala, não chores, né? E o ressuscita. Normal a gente dizer isso, a gente não quer que a pessoa sofra, mas é importante a gente entender que o choro, na hora do luto, não é
revolta contra Deus e nem falta de fé. Então, vamos guardar isso, né? Ninguém precisa forçar o choro, cada um reage de uma maneira, nos momentos mais dramáticos, no momento do luto, quando a gente perde alguém querido. Tem gente que chora, tem gente que não chora, não precisa forçar o choro, mas quando o choro vem, a gente não precisa reprimir também. Isso é que eu queria chamar a atenção aqui, né? Queria invocar minha autoridade de padre para dizer isso para vocês, né? A gente não precisa reprimir o choro como se a gente estivesse fazendo algo errado, esse é o ponto. Porque você tem que aceitar a vontade de Deus. Você tem que se resignar à vontade de Deus, como se você estivesse chorando, você está indo contra a vontade de Deus, revoltado contra essa morte ou falta de fé. Não, a gente não precisa reprimir o nosso choro. Se o choro vier, a gente pode chorar. Jesus chorou a morte de Lázaro, seu amigo, e não era falta de fé e falta de confiança no Pai, e nem era revolta contra o Pai, não era. Pelo contrário, a sequência mostra, vede como ele o amava. Aquele choro é um sinal do amor que ele tinha ao seu amigo. Então também nós, se a gente chora, Deus chora conosco, como um Pai amoroso. Jesus, nosso irmão, chora conosco, como chorou com Marta e Maria. Foi para isso que ele veio, para vencer a morte. Mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele chorou ali aquela morte. Então a gente não precisa se sentir assim, como se estivesse ofendendo a Deus com o nosso choro na hora do luto. Não. Que nós nos sintamos confortados, consolados por Deus também nessa hora. Enfim, aí no final ele manda tirar a pedra e ressuscita a Lázaro. Lázaro vem para fora. Aquilo que parecia já sem solução, que parecia sem saída, definitivo, Jesus traz Lázaro de novo da morte. Muitas leituras a gente pode fazer disso aqui, muitas aplicações espirituais para a nossa vida também, aquilo que parece perdido muitas vezes, ou a nossa vida como se a gente estivesse no fundo do abismo, no fundo do túmulo. Uma palavra de Jesus pode nos levantar, pode nos reerguer. Vamos tomar posse disso. E sempre também a participação aqui, a gente vê sempre nos milagres de Jesus essa pedagogia, mandando tirar a pedra. Vamos pensar comigo, né, meus irmãos? Alguém que vai ressuscitar um morto, que já está ali no quarto dia, cheirando mal e tudo, ele pode tirar a pedra? Ele podia, né? Todo mundo, chega para trás aí, gente, segura as crianças aí, peraí. Jogava um raio, explodia a pedra, fazia logo um espetáculo. Todo mundo, oh, que coisa bonita, né? Não, ele não vai fazer. Por que ele não vai fazer isso? Porque nós podemos fazer. Ele não vai fazer o que está ao nosso alcance. Pô, mas a pedra é pesada, é difícil, vai dar um trabalho, a gente vai suar muito para tirar essa pedra daí. Tá, mas dá para fazer ou não dá? Não, dá para tirar a pedra. Então Jesus não vai fazer. Mas se vocês tirarem, aí ele faz o que é impossível para nós, que é ressuscitar o morto. E isso não é só nesse milagre, é em todos, né? Então a multiplicação dos pães, como a gente vai alimentar essa multidão? Quantos pães vocês têm? A gente só tem 5, dá um pouco aqui e ele alimenta todo mundo, né? Enche as talhas d'água, ele transforma a água em vinho. Sempre assim, olha a pedagogia de Jesus. Se vocês fizerem o pouco que está ao alcance de vocês, eu vou fazer o que vocês não podem. Padre Antônio Vieira dizia, nós temos um Deus que é incapaz de mover uma palha para nos ajudar naquilo que nós podemos fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, aí ele faz. Se nós fizermos a nossa parte. A gente vê isso sempre aqui também, né? E ele foi o que mais trabalhou aqui. Os outros moveram a pedra. Lázaro saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortais. Saiu todo amarrado, igual uma múmia, né? Imagina o trabalho que deve ter dado para ele. Eu fico pensando sobre isso, já pensei sobre isso. Eu não sei se vocês já pensaram. Como que ele saiu? Se arrastando, rolando, levantou? Eu não sei. Solta o homem aí, deixa ele andar. Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, mas ele tem que fazer um esforço, né? 4 dias morto já, imagina, cheirando mal, né? Às vezes a gente não luta para acordar de manhã, depois de algumas horas, né? O pai e a mãe vão chamar o filho adolescente, tá na hora, vamos, deixa eu ficar mais 5 minutinhos aqui. A gente já resiste só por causa de um sono. Imagina 4 dias morto, mas ele quase que teve que lutar aqui para voltar à vida, né? E só uma palavrinha para concluir também, uma reflexão, é claro, né, meus irmãos? Essa ressurreição de Lázaro foi uma volta a essa vida, né? Então, Jesus trouxe Lázaro de novo a essa vida e o devolveu às suas irmãs, como fez com o filho da viúva de Naim, devolveu para sua mãe, como fez com a filha de Jairo, devolveu para o seu pai, aquela menina de 12 anos. Então, ele trouxe Lázaro de volta a essa vida e o devolveu às suas irmãs.
Passados alguns anos, a gente não sabe quanto tempo, mas certamente Lázaro morreu de novo, se a gente pode usar essa expressão, né? Mas a ressurreição de Jesus é diferente. Então, essas ressurreições que Jesus fez em vida, elas apontam para a sua ressurreição, para a ressurreição de Jesus. A dele é diferente. Jesus, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Ressuscitou para a eternidade. E essa é a nossa ressurreição também. É essa que nos espera. Então, não nos esqueçamos disso, né? Como os discípulos, como Marta e Maria, façamos esse caminho de discipulado com Jesus e a vida eterna junto de nosso Senhor que nos espera também. Amém. Vamos